Representatividade importa? Chegamos então à questão da representatividade política, que aqui consideramos em termos amplos, como representatividade institucional, não apenas como a presença de integrantes de minorias em funções de Estado ou em atividades político-partidárias. Enfim, o que chamamos de representatividade se refere à participação de minorias em espaços de poder e de prestígio social, inclusive no interior dos centros de difusão ideológica, como os meios de comunicação e a academia. Eis a questão. Seria, por exemplo, a presença de pessoas negras ou indígenas em posições de poder e de destaque suficiente para combater o racismo? Para algumas pessoas, a existência de representantes de minorias em tais posições seria a comprovação da meritocracia e do resultado de que o racismo pode ser combatido pelo esforço individual e pelo mérito. Essa visão, quase delirante, mas muito perigosa, serve no fim das contas apenas para naturalizar a desigualdade racial. Mas o problema da representatividade não é simples, tampouco se esgota nessa caricatura da meritocracia. Não há dúvidas de que a representatividade é um passo importante na luta contra o racismo e outras formas de discriminação também, e há excelentes motivos para defendê-la. Quem pode duvidar da importância para a luta antidiscriminatória existir uma mulher negra em posições na academia, nos meios de comunicação e no judiciário, geralmente em posições associadas a homens brancos? Nesse sentido, a representatividade pode ter dois efeitos importantes no combate à discriminação. Proporcionar a abertura de um espaço político para que as reivindicações das minorias possam ser repercutidas, especialmente quando a liderança conquistada for um resultado, de um projeto político coletivo. 2. Desmantelar as narrativas discriminatórias que sempre colocam as minorias em locais de subalternidade. Isso pode servir para, por exemplo, que mulheres negras questionem o local social que o imaginário racista lhes reserva. A força da eleição ou do reconhecimento intelectual de um homem negro, e especialmente de uma mulher negra, não podem ser subestimados quando se trata de uma realidade dominada pelo racismo e pelo sexismo. Ademais, a representatividade é sempre uma conquista, o resultado de anos de lutas políticas e de intensa elaboração intelectual dos movimentos sociais que conseguiram influenciar as instituições. Entretanto, as palavras de Charles Hampton e Kwame Ture devem ecoar em nossas mentes e nos servir de alerta, abre aspas. Visibilidade negra não é poder negro, fecha aspas. Como pode ser visto em mais detalhes no livro A Decomposição do Capitalismo e Suas Críticas, na página 30 de Aslen Japy. O que os dois pensadores afirmam é que o racismo não se resume ao problema de representatividade, mas é uma questão de poder real. O fato de uma pessoa negra estar na liderança não significa que ela esteja no poder, e muito menos que a população negra esteja no poder. Como já ressaltamos antes, uma das características das instituições é se reformar para dar conta de seus conflitos internos e responder aos externos, a fim de preservar a sua existência e também as condições de dominação do grupo no poder. Por isso, não é incomum que instituições públicas e privadas passem a contar com a presença de representantes de minorias em seus quadros sempre que pressões sociais coloquem em questão a legitimidade do poder institucional. No caso do Brasil, um país de maioria negra, a ausência de representantes da população negra em instituições importantes já é motivo de descrédito para tais instituições, vistas como infensas à renovação, retrógradas, incompetentes e até antidemocráticas, o que não deixa de ser verdade. A falta de diversidade racial e de gênero só é, entre aspas, bem vista em nichos ideológicos ultra-reacionários de extrema direita. Caso contrário, é motivo de constrangimento, deslegitimação e até pode gerar prejuízo econômico-financeiro, boicote ao produto, problemas de imagem e ações judiciais. Por mais importante que seja a representatividade de minorias em empresas privadas, partidos políticos, instituições governamentais, não é nem de longe sinal que o racismo e o sexismo
estão sendo ou foram eliminados. Na melhor das hipóteses, significa que a luta antirracista e antissexista está produzindo resultados no plano concreto. E na pior, que a discriminação está tomando novas formas. A representatividade, insistimos, não é necessariamente uma reconfiguração das relações de poder que mantém a desigualdade. A representatividade é sempre institucional e não estrutural. De tal sorte que, quando exercida por pessoas negras, por exemplo, não significa que os negros estejam no poder. Aslen Jap nos alerta que os pedidos pela, abre aspas, democratização do acesso às funções do sistema, fecha aspas, por mais justificados que possam ser no caso concreto, em geral, desembocam em continuidade do desastre, com um pessoal de gestão mais mesclado e com a distribuição de vantagens e desvantagens que nem chega a ser mais igualitária, apenas muda o tipo de injustiça. Esse tipo de procedimento, na melhor das hipóteses, desembocará no direito de todos comerem no McDonald's e votarem nas eleições, ou se não o direito de ser torturado por um policial da mesma cor de pele, do mesmo sexo e falando da mesma língua que sua vítima. Mais detalhes Em Defesa da Sociedade, Martins Fontes, Michel Foucault, página 68 e 69. Primeiro, porque a pessoa alçada à posição de destaque pode não ser um representante no sentido de vocalizar as demandas por igualdade do grupo racial ou sexual ao qual pertença. Esse ponto, aliás, encerra uma grande contradição no que se refere aos efeitos do racismo, muito bem apontada pelo filósofo Conrad West. Cultiva-se a falsa ideia de que membros de minorias pensam em bloco e que não podem divergir entre si. Isso é conveniente para os racistas, porque sem a possibilidade do conflito, cria-se um ambiente de constrangimento todas as vezes que negros demonstram divergir com medidas tomadas por uma instituição de maioria branca. A representatividade, nesse caso, tem um efeito de bloquear posições contrárias ao interesse do poder instituído e impedir que minorias evoluam politicamente, algo que só é possível com o exercício da crítica. Em segundo, porque mesmo havendo o compromisso político do representante com o grupo racial ou sexual ao qual pertença, isso não implica que ele terá o poder necessário para alterar as estruturas políticas e estruturas econômicas que se servem do racismo e do sexismo para reproduzir as desigualdades. Da biopolítica à necropolítica. Em seu famoso texto Em Defesa da Sociedade, Foucault demonstra que o racismo está diretamente relacionado à formação dos Estados a partir do século XIX. O discurso biologizante das raças, especialmente da pureza das raças, denota uma das funções do Estado, abre aspas, o protetor da integridade, da superioridade e da pureza da raça, fecha aspas. Essa conexão entre pureza das raças e o Estado é, para Foucault, a expressão da face antirrevolucionária, conservadora e reacionária que o discurso político assume após as revoluções liberais do século XVIII. O racismo, diz Foucault, é literalmente o discurso revolucionário, mas pelo avesso. A soberania do Estado se apoia, como já dissemos, na integridade nacional, que é dito de outro modo, a proteção da raça, entre aspas. Portanto, os Estados a partir do século XIX operam sobre o racismo segundo a lógica que Foucault denomina de racismo de Estado. Mas de que modo o racismo estaria ligado ao Estado? Qual a natureza dessa ligação? Foucault não trata o racismo somente como um discurso ou ideologia. Para ele, o racismo é uma tecnologia de poder. Para ele, o racismo é uma tecnologia de poder, mas que terá funções específicas, diferentes das demais que dispõe o Estado. Foucault nos conta que, desde o início do século XIX, os sentidos da vida e da morte ganharam novo status. As mudanças socioeconômicas ocorridas a partir do século XIX impõem uma mudança significativa na concepção de soberania,
que deixa de ser poder de tirar a vida para ser o poder de controlá-la, de mantê-la e prolongá-la. A soberania se torna o poder de suspensão da morte, de fazer viver e deixar morrer. A saúde pública, o saneamento básico, as redes de transporte e abastecimento, a segurança pública são exemplos de exercício de poder estatal sobre a manutenção da vida, sendo que a sua ausência seria o deixar morrer. O biopoder, como Foucault denomina, este modo de exercício de poder sobre a vida, é cada vez mais, entre aspas, disciplinar e regulamentador. Mas fica a questão: se o poder do Estado se manifesta como tecnologia de sustentação e prolongamento da vida, o que torna possível o assassínio e a determinação da morte? Abre aspas. Como exercer o poder da morte, como exercer a função da morte num sistema político centrado no biopoder, fecha aspas, pergunta Foucault. E é aí que o racismo exerce um papel central. Para Foucault, a emergência do biopoder inseriu o racismo como um mecanismo fundamental do poder do Estado, de tal modo que quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite, em certas condições, não passe pelo racismo. O racismo tem, portanto, duas funções ligadas ao poder do Estado. A primeira é a de fragmentação, de divisão do contínuo biológico das espécies da espécie humana, induzindo hierarquias, distinções, classificações de raça. O racismo estabelecerá a linha divisória entre superiores e inferiores, entre bons e maus, entre os grupos que merecem viver e os grupos que merecem morrer, entre os que terão a vida prolongada e os que serão deixados para a morte, entre os que devem permanecer vivos e os que serão mortos. Nota do narrador. Hoje, né, dia 26 de março de 2021, mesmo tendo a maioria da população preta e parda, a maioria dos vacinados são brancos. Alguma coisa está acontecendo, né? Existe algum tipo de como aqui se fala, né? Existe um sistema de privilégio, né? Na minha cidade mesmo, por muitos dias houve vacinação apenas no sistema de drive-thru. Então, se você chegasse a pé, você não poderia ser vacinado. E esse drive-thru não incluía motos. Então, se você tivesse uma motinha, você não poderia ser vacinado. Talvez você pergunte: era só ir de Uber. De fato, você poderia ir de Uber até lá, mas você precisava estar dentro do carro para ser vacinado. Logo, né, durante muitos dias, não pessoas brancas, mas só pessoas com carro poderiam se vacinar, né? E a maioria das pessoas que têm carro são brancas. Eu não vou saber citar a fonte, né? Mas eu já vi no jornal, acho que foi no jornal hoje, em algum lugar, uma moça reclamando que o pai dela, negro, né? Ele era um pouco forte, que ele estava em estado grave e havia outra pessoa na mesma idade, com mais ou menos a mesma condição, né? E o médico tinha que escolher um para entubar. E eles disseram: não, vamos deixar o negão aí, porque o negão aguenta, o negão é forte. E nesse último exemplo, né, tá a manifestação do que esse parágrafo que eu acabei de falar. Relembrando que uma pessoa negra, ela não é mais forte nem mais fraca do que uma pessoa branca em nenhum aspecto. Esse pensamento ainda é uma herança dos nossos antepassados, né? Daquele pensamento que o negro, né, era mais apto ao trabalho, né? Portanto, ele era fisicamente mais forte que o branco. Ele era capaz de suportar penas e trabalhos que o branco não conseguiria. Fim da nota do narrador. E que se entenda que a morte aqui não é apenas a retirada da vida, mas também é entendida como a exposição ao risco da morte, a morte política, a expulsão e a rejeição.
A outra função do racismo é permitir que se estabeleça uma relação positiva com a morte do outro. Não se trata de uma tradicional relação militar e guerreira, em que a vida de alguém depende da morte do inimigo. Trata-se, para Foucault, de uma relação inteiramente nova, compatível com o exercício do biopoder, e que está estabelecida uma relação de tipo biológico, em que a morte do outro, visto não como meu adversário, mas como um degenerado, um anormal, pertencente a uma raça ruim, entre aspas. Não é apenas uma garantia da segurança do indivíduo ou das pessoas próximas a ele, mas do livre, sadio, vigoroso e desimpedido desenvolvimento da espécie, do fortalecimento do grupo a qual se pertence. Nota do narrador. Eu tenho assistido uma série chamada Pose, no Netflix, que mostra os personagens são transexuais e homossexuais nos anos 80, na periferia, no Bronx. E você vê isso aqui que ele falou, sabe? Porque as pessoas não queriam que eles fossem tratados, né? As pessoas viam a AIDS como uma maldição, e aquele tipo de povo, né, era um povo degenerado, né? O pensamento coletivo era que deixa esse povo morrer. Esse povo não é para ter cura para essa doença. Só quem pega é gay. Só quem pega é quem faz sodomia, né? Existia até o pensamento que o governo não deveria gastar dinheiro para a cura dessa doença, né? Já que na mente do conservador daquele momento era doença apenas de gays e negros. Fim da nota do narrador. Desse modo, a raça e o racismo são, abre aspas, a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Quando vocês têm uma sociedade de normalização, quando vocês têm o poder que é ao menos e toda a sua superfície em primeira instância, em primeira linha, um biopoder. Pois bem, o racismo é indispensável como condição para tirar a vida de alguém, para o poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione no modo biopoder do racismo. Mais detalhes em Defesa da Sociedade, de Michel Foucault. Páginas 68, 69, 214, 216, 215, 218. O racismo é a tecnologia de poder que torna possível o exercício da soberania. Por isso, para Foucault, abre aspas, a justa posição, ou melhor, o funcionamento através do biopoder, do velho poder soberano do direito da morte, implica um funcionamento, a introdução e a ativação do racismo. Mais detalhes no livro Necropolítica, de Achille Mbembe, página 19.